Uma revisãozinha de como é que o C++ trata com ponteiros e referências, ok? Então aqui eu estou no projeto do Qt Creator, já com C++ 11, e vamos dar uma lembrada. Int A recebe 5, int P, pronto. Então o que é o nosso amigo asterisco? Nosso amigo asterisco diz que P é uma variável que é capaz de guardar um endereço de um inteiro, ok? Então é capaz de guardar um endereço de um inteiro, de forma que eu posso fazer P recebe endereço de A. Então como é que funciona? O lado de cá, o lado da esquerda, a gente chama de L-value, R-value. Então o lado de cá ele tem que ser transformado em um valor, o lado de cá ele tem que ser um local da memória, um endereço de memória que seja capaz de guardar alguma coisa, uma variável que seja capaz de guardar alguma coisa, de forma que não faz o menor sentido eu dizer 5 recebe A, porque 5 não é um endereço de memória, não representa um lugar da memória que eu guardo essa variável. Mas eu posso dizer P recebe A, porque P é uma variável que guarda o endereço, e o I comercial, quando está do lado direito, ele representa endereço de. Então, o que eu estou escrevendo é P, que guarda um endereço, recebe o endereço de A. Então, quando o I comercial está do lado de cá, ele representa endereço de. Quando o asterisco está do lado direito, por exemplo, eu estou dizendo imprima, né, Cout, imprima o valor de onde P aponta. Ou nós poderíamos dizer assim, quem está em P? Quem está em P? Eu não quero P, eu quero saber quem é que está em P. No nosso caso, quem está em P é a variável A. Então, eu vou imprimir o valor de A. Quando eu fizer isso, a gente vai ter aqui. Ok? Então, no nosso caso, a gente vai ter 5. Ok? Então, se eu mandasse imprimir o P, ele imprimiria o valor que está em P, que é o endereço de A. No caso, o endereço de A é esse daqui. Vamos dar uma aumentadinha aqui. Que é justamente a mesma coisa que fazer isso. O endereço de A. Ok? Então, vamos continuando. Se o P tiver... Se o nosso asterisco tiver no L-value, ok? Se o nosso asterisco tiver no L-value, eu vou colocar guarde, por exemplo, P recebe 5. Guarde 5 em quem mora em P. Como quem mora em P, vamos usar esse quem mora, tá certo? É A, eu vou estar guardando 5 no A. Então, como o A já tem 5, se eu fizer isso, eu vou estar guardando 8 no A. Cout A. Então, qual vai ser o nosso valor de A agora? Vai ser o nosso amigo 8, ok? Se eu fizer isso daqui, não faz sentido, porque P guarda o endereço de um inteiro, e 8 não é o endereço de um inteiro, 8 é um inteiro. Vamos lá. Quando eu uso o asterisco como L-value, ou seja, do lado esquerdo do igual, eu estou guardando a variável. Guarde em quem mora. Quando eu uso o asterisco como R-value, eu estou pegando
quem mora. Então, se eu fizer asterisco P recebe alguma coisa, eu estou jogando dentro de A. Se eu colocar imprima asterisco P, ou então int C recebe asterisco P, eu estou pegando quem mora em P, que é A, que é 5, e estou guardando em C. Ok? Vamos para o i comercial. Se eu faço int C recebe i comercial A, isso daqui não vai dar certo. Por quê? A gente já viu que o i comercial do lado direito, i comercial como rval, significa endereço de. Ok? Então, C não é capaz de guardar o endereço de A, porque C é um inteiro. Eu poderia, por exemplo, se eu tivesse feito C sendo um ponteiro que guarda o endereço de A, da mesma forma que a gente fez anteriormente. Mas se eu colocar o i comercial do lado esquerdo, se eu colocar o i comercial como lval do nosso lado esquerdo, eu vou ter uma referência a. Então eu teria int C recebe A. Eu estaria dizendo C é uma referência para A, ou seja, C é um apelido de A. Então, se eu fizer C recebe 9, significa que C e A são a mesma variável com nomes diferentes. Esse carinha aqui, quando está no rval, significa, eu vou até colocar assim, apelido. Ok? Então, se eu fizer C recebe 9 e der um cout em C, 9, mas não era isso que eu queria fazer, não. Se eu der um cout em A, eu tenho que o nosso valor de A é 9. Ok? C é um apelido para A. Então, vamos ver se a gente já pegou o jeito. Se eu fizer int C recebe A, ok? Int Q recebe endereço de C. E aqui eu vou fazer int P recebe endereço de A. P está guardando o endereço de A e o Q está guardando o endereço de C. P C. P e C vão ser iguais? P e Q vão ser iguais? Vamos ver? Ué, por que P e Q são iguais? Porque eles apontam para a mesma variável, já que C é uma referência para A. Ou seja, C e A são a mesma variável com nomes diferentes. Como P guarda o endereço de A e Q guarda o endereço de C, eles guardam o endereço da mesma pessoa, então eles são iguais. Vamos ver como é que isso daqui funcionaria com funções. Antes de ver funções, vamos dar uma olhadinha nesse detalhe aqui. Ó. Int A recebe 5, int P recebe endereço de A, ok? Int Q recebe P. O que é que eu estou fazendo aqui? Estou criando um ponteiro que guarda o endereço de A e estou criando um outro ponteiro que guarda o endereço de A, porque ele está guardando o valor de P, e P se refere ao endereço de A. Ou seja, se eu fizer que recebe 9, ou seja, eu estou dizendo assim, quem mora em Q, lembra, lval, quem mora em Q vai receber 9. Então, eu vou ter que agora todo mundo tem 9. Eu quero imprimir A, eu quero imprimir quem mora em P e eu quero imprimir quem mora em Q. Então, aqui eu vou ter 3 9s. 9, 9, 9. Ok? Mas, se eu fizer que... Vamos criar aqui outra variável. Int B recebe 3. Se eu fizer que recebe endereço de B, eu vou estar alterando o local de quem mora. Tá? Então aqui eu estou dizendo que quem mora em Q não é mais A.
No nosso caso aqui vai ser B. Então, antes eu coloquei Q apontando para P. Nosso caso aqui, nosso amigo Q era quem mora em Q, seria o A. E na hora que eu fizer isso, eu estou colocando Q vai ficar com quem mora em Q, que no nosso caso aqui é B. Então eu vou ter 5 e eu vou ter aqui 3. 5 e 3. Então vamos ver como é que isso daqui se comporta nas funções. Se eu fizer int swap, int A, int B, int C recebe A recebe B, B recebe C, a gente já viu que isso daqui não funciona. 5, B recebe 3, swap A e B, A, B. Então já viu que isso daqui não funciona. Por quê? Porque aqui eu estou passando a cópia. Eu estou criando uma variável, vou até botar outro nome aqui de variável. Vou deixar o mesmo. Essa variável A não é a mesma dessa variável A, elas têm o mesmo nome. Mas aqui é uma variável de função, ela está no escopo diferente. Então esse A vai receber a cópia do valor desse A. Eu vou alterar as cópias e quando eu sair da função, os únicos valores que foram alterados foram as cópias. Então, quando eu fizer isso daqui, A e B vão continuar nos mesmos valores na função principal, porque os únicos que foram alterados foram as cópias. Aqui não é int swap, não, é void swap, mas não muda a lógica. Okay? Se eu não quero alterar as cópias, se eu quero alterar os originais, eu tenho duas possibilidades em C++. Primeiro, eu coloco como referência os cabeçalhos das funções, eles são L-value. Então aqui eu estou dizendo, esse A vai ser a referência, ou seja, um apelido para quem for passado por parâmetro. No caso aqui, esse A. Então esse daqui é um apelido para esse. Como não é um apelido, eles são a mesma variável. Da mesma forma, esse B vai ser um apelido para esse daqui. Então eles se tornam a mesma variável. Agora sim eu vou, por questões didáticas, trocar aqui para ficar mais fácil de entender. X e Y. Então aqui eu estou dizendo, esse X, no caso L-value, vai ser um apelido para A. Seria a mesma coisa se eu tivesse escrito aqui no código, XA. Aqui é bem óbvio, né? X é um apelido para A. E Y é um apelido para B. Isso que foi feito aqui é a mesma coisa do que foi feito aqui. Ou seja, toda descrição de parâmetro da função é um L-value, que recebe o valor que foi passado. Okay? Nesse caso, funciona, porque como são apelidos, está alterando os valores dessas variáveis, implica em estar alterando os valores das originais. Então, a gente vai ter 3 e 5. Okay? Da mesma forma que a gente fez com referência, a gente pode fazer com ponteiro. Então, transformar uma função para ponteiro é bem simples. Onde eu tinha x, no nosso caso aqui, eu vou ter asterisco x. Onde eu tinha y, eu vou ter asterisco y. Ou seja, x é um ponteiro para inteiro e y é um ponteiro para inteiro. Então, eu vou dizer, C recebe quem mora em x. Quem mora em x recebe o valor de quem mora em y. Quem mora em y recebe o valor de C. Ok? Então, o que é que a gente tem? Se aqui eu escrevo isso, é como se eu estivesse escrevendo int x recebe A. A gente viu que isso daqui não existe, não dá certo. O que eu tenho que escrever é int x, que é um ponteiro, que guarda um endereço de inteiro, recebe endereço de A. Da mesma forma, eu vou escrever int y recebe endereço de B. Por isso que na passagem dos parâmetros eu não posso passar mais A e B, porque lá são esperados endereço. Então aqui eu vou colocar endereço de A e aqui eu vou colocar endereço de B. Então, como eu passo os endereços,
x que contém o endereço de A é capaz de alterar A. Y que contém o endereço de B é capaz de alterar B. Então agora isso também funciona da mesma forma que as referências, 3 e 5.